Quantas pessoas, multidões de pessoas têm perdido a sua alma, têm descido à sepultura sem Deus, sem paz, sem salvação. E a igreja, nós somos responsáveis, chamados, ordenados por Deus para anunciar este evangelho que Paulo chegou a dizer que não se envergonhava deste evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus Cristo, ele é poder do céu para transformar as vidas. Quando Paulo chegava a dizer que o evangelho é poder de Deus para transformar, ele queria dizer, sabe o que, irmão? Porque transformou a sua vida, mudou a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. E nós observamos aqui na palavra de Deus que Jesus Cristo, antes de ele iniciar o seu ministério, a gente observa, meus amados, que ele ali desceu as águas para ser batizado. E quando ele foi batizado ali no Rio Jordão, o Espírito de Deus veio sobre ele em forma de uma pomba. O Espírito de Deus ali pousou sobre ele e conduziu ele ao deserto para ser tentado por Satanás. Observa, meus amados, que eu quero induzir a igreja, cada um de nós, a vida de Jesus, o ministério de Jesus, a conduta de Jesus, os passos de Jesus, a comunhão que Jesus tinha com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Que quando ele iniciou o seu ministério, que quando o Espírito veio sobre ele, ele já foi tirar 40 dias de jejum no deserto, falando com Deus, recebendo instrução de Deus, se enchendo de Deus, se enchendo da palavra de Deus, se revestindo do poder do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmão? Nós não podemos pregar o evangelho vazio de Deus. E o Espírito Santo é ele que tem que estar na direção de cada obreiro, de cada pastor, de cada crente, de cada um que ele tem chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que Paulo dizia que não se envergonhava deste evangelho, porque ele transforma as vidas. Louvado seja o nome do Senhor. E a gente observa, meus amados irmãos, que quando Jesus passou 40 dias jejuando, buscando, se revertindo ali do céu, louvado seja o nome do Senhor, quando ele terminou os 40 dias, o tentador imaginou, ele está com fome, ele jejuou 40 dias, o inimigo se aproximou ali para tentar Jesus, assim como ele fez com Adão e Eva, assim como ele impediu Adão e Eva de exercer o que Deus tinha ordenado, ele queria barrar Jesus também. Mas observa que Jesus, meus amados, ele não foi barrado por Satanás, não foi ali detonado por Satanás, porque toda a tentação que o inimigo via sobre ele, ele usava a palavra de Deus. Nós só podemos vencer as tentações, as provações, as tribulações, as tempestades que vêm sobre nós através da palavra de Deus. Observe o que foi que Deus falou para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo, mas para eu ser contigo como eu fui com Moisés, tem uma condição. Qual é? Busque a minha palavra. Glória a Deus. Aleluia. Se enche da minha palavra e procura fazer tudo quanto nela está escrito. Aleluia. E os teus caminhos vai prosperar. Aonde você colocar as mãos, vai crescer, vai florescer. Porque eu vou estar na tua vida, irmão. O mistério da palavra de Deus, irmão, é que quando você passa a ter sede da palavra, você está tendo sede de Deus. Quando você se alimenta da palavra de Deus,
Deus está na tua vida. Deus vai confirmar os teus passos. Deus confirma os passos do homem justo. Louvado seja o nome do Senhor. E todas as vezes que o tentador se levantava contra Jesus, na primeira tentação ele disse: olha, se tu é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães e come. E ele disse: está escrito que não só do pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você quer ter a vida eterna, você quer estar na presença de Deus, então busque o pão do céu, que é a palavra de Deus. Não se aparte desta palavra. Quanto mais você buscar Deus pela palavra, mais você vai ter a mente de Jesus. E a sua mente não vai ser bombardeada pelo inimigo. A mente do cristão tem que estar revestida pela palavra de Deus. A mente do cristão tem que estar ali, firmada pela palavra de Deus. Porque quando vir a tempestade, a tentação, a seta do inimigo, você já está com o capacete da salvação. Aleluia! Pois a armadura do céu, louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, todas as vezes que o inimigo se levantava, ali, depois que Jesus passou esses 40 dias de jejum, Jesus venceu todas as tentações. Oh, glória! Sabe por quê? Porque ele teve uma vida de oração, ele teve uma vida de comunhão com Deus, ele teve uma vida de obediência a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Observe quando Jesus ali, amados, antes dele ressuscitar Lázaro, ele fez aquela oração: Senhor, meu Pai, eu sei que tu sempre me ouves. Por que Jesus sempre era ouvido pelo Pai? Porque ele fazia a vontade do Pai. Ele dizia assim: olha, as palavras que eu falo não é minha, mas é do Pai. As obras que eu faço não é minha, mas é do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu vim fazer a vontade do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, se nós quisermos ter uma vida de vitória, nós temos que obedecer o nosso Pai Celestial. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Verdade, glória a Deus.